Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para falarmos sobre tudo que tem a ver com o ser humano. Comportamento, sentimentos, pensamentos, relacionamentos. E hoje, em especial, vamos falar sobre uma coisa que pode ajudar ou atrapalhar. Temperar ou envenenar relacionamentos. Vamos falar sobre fantasias e também fantasias sexuais. Você tem alguma fantasia? Conhece alguém, que tem um desejo muito grande e que deseja realizar esse desejo? É sobre isso que a gente vai falar. E quem está aqui conosco é o Jorge Pfeiffer, que é psicólogo clínico e vai nos dar uma aula sobre o assunto, né, Jorge? Vamos pensar. Vamos lá? Vamos. Primeiro a gente tem que saber o que é uma fantasia. Eu penso que a fantasia é uma ilusão perseverante do desejo de realizar alguma coisa que está difícil, que é quase impossível, ou que ninguém sabe que existe, mas que está dentro do sujeito. Então, na medida em que ele cria esse tipo de imagética e de conformação que é preciso ser saciado desse desejo, ele estabelece uma fantasia em torno daquilo que faz com que ele se aproxime do objeto desejado e, se não pode realmente realizar, pelo menos ele chegou perto e vê que isso é possível. E quando a gente fala em fantasia, para ficar mais claro ainda para o nosso telespectador, podemos pensar desde as fantasias mais simples, tradicionais, românticas, como por exemplo, criar um jantar à luz de velas, Sim. Preparar um jantar para o esposo ou para a esposa, e a pessoa começa a fantasiar nesse sentido, de que vai trabalhar a iluminação da casa, de que vai fazer uma coisa gostosa, até partir para as fantasias mais radicais, que envolvem a sexualidade no grau máximo, dentro do quarto, entre quatro paredes. Tem até filme trabalhando muito essas questões de fantasias que envolvam violência, não é, Jorge? Claro. Veja bem. E quando você colocou a palavra preparar, veja bem, a forma de você criar uma situação que seduza o outro, que crie no outro uma imagem muito positiva de você. Você quer fazer o máximo para agradar, para ser naturalmente acolhido. Então, você vê que na medida que há esse investimento, há um desejo de ser aceito dentro do projeto da fantasia. Se parte para o sexual, inclusive o sexual que você colocou, mais violento, essa é uma forma do sujeito mostrar, eu sou uma graça, mas eu também tenho essas coisas que também são parte de mim. Quer dizer, ou você me aceita inteiro com as minhas divergências, ou você naturalmente vai ter que aprender comigo como é que é viver bem comigo dentro do plano da fantasia sexual. E quando você fala faz parte de mim, uma coisa interessante de nós considerarmos é que a fantasia faz parte da condição humana, né, Jorge? Sem dúvida. Não é uma aberração. Não. Você nasce naturalmente e a criança, sempre eu digo, que quando você está no útero materno, a criança não tem desejo, está tudo saciado. Quando você nasce com você o desejo e a fantasia de resolver esse desejo. Então, desde bebê, você começa a fantasiar. Não tem aquela expressão que diz o peito alucinógeno? A falta desse peito alucinógeno para a criança já é uma forma dele fazer-se sofrido ou então violento. E algumas pessoas dizem assim, eu não acredito que esse menino está mordendo o meu seio. Ele está agarrado em alguma coisa que está dando muito prazer para ele. E quando o ser humano, porque isso é muito interessante, dentro do útero existe uma condição de completude total. Sai, aí começam as faltas, começam as carências. Se não conseguimos suprir carências de forma concreta, material, aí partimos para a única opção que temos, que é a de fantasiar. Ou então, seja, entrar naquilo que a gente fala como uma coisa errada, mas é um tipo de alucinação. Uma alucinação que não é uma coisa trágica, uma alucinação é um criar em cima daquilo que eu preciso de preencher no meu desejo, na minha necessidade, na minha sobrevivência. Agora, Jorge, a gente acompanha muitos casos, atendemos a muitas pessoas, ouvimos histórias, vemos filmes, lemos depoimentos de pessoas que, às vezes, em que as fantasias passam a ser um problematizador da existência. Sim. Não consigo realizar essa fantasia, então a pessoa começa a se sentir muito frustrada, ou dentro de um relacionamento começa a cobrar o outro para que execute essa fantasia. Como é que você enxerga isso? Uma forma de manipulação do desejo dele em cima do outro, você está dizendo, Na medida que existe um casal onde eles se dão muito bem, o amor existe, está tudo muito romântico, mas a intimidade cria naturalmente outras necessidades que vão aparecendo pelo próprio exercício da intimidade. Então o sujeito se revela perante o parceiro ou a parceira como alguém que quer algo mais e que ela pode dar. Então ele tem que ter o poder de convencimento e de sedução para que ela
compreenda, mas também se sujeite àquele tipo de coisa, descobrindo que também pode ser bom para ela. Então ele induz e deduz que na medida que os dois fazem um acordo, a coisa pode acontecer e rolar sem culpa. Só que quando um quer e o outro não quer, a coisa gira num sentimento de desencanto, ou de frustração, ou de ruptura da relação. Ou de pressão, chantagem, também, né? todas essas coisas. Cobrança, né? Estão implícitas. É. E por isso que eu disse no início do programa que às vezes pode temperar ou envenenar o relacionamento. Sem dúvida. Conheço, já ouvi casos também onde as mulheres dizem: o meu marido era uma pessoa legal, um romântico, de repente ele queria o sexo todo dia, de repente ele queria naturalmente sexo oral, anal, isso e coisa mais. Então eu fui me sentindo um objeto. E ele não me ouvia mais como uma pessoa. Ou eu fazia essa sujeição acontecer, ou eu era naturalmente substituída por outra pessoa. E ao mesmo tempo também é possível o inverso. O meu marido é muito romântico, muito certinho, ou muito eu gostaria, tradicional. né? E eu queria que ele me tratasse como... me desse uns tapas, me chamasse de outros nomes e por aí afora. Isso existe sim, mas isso é uma revelação que acontece dentro do circuito da intimidade. Porque no cotidiano, essa violência doméstica também tem muito de coisas mal resolvidas e insatisfações na relação sexual. E é sobre isso que eu quero falar, continuando a nossa discussão, porque eu penso que nós podemos dar uma grande contribuição às pessoas, convidando-as ao diálogo dentro de um relacionamento. Sem dúvida. Porque se elas investem nessa intimidade, podem até usufruir desse potencial humano, que é a fantasia, em seu favor. Discutindo a questão das fantasias, porque dentro da condição humana, fantasiar é uma possibilidade. E o George Pfeiffer, que é psicólogo, está aqui conosco para nos ajudar a entender quando a fantasia colabora, por exemplo, para a vida de uma pessoa, ou um relacionamento de um casal, ou quando envenena, né, Jorge? Bom, então vamos pensar na seguinte coisa. Ninguém conhece, e acho que a gente conhece o outro a vida inteira. As pessoas não estão prontas, estão sempre em construção. E nas coisas que estão feitas e proibidas ou negadas durante esse circuito de desconhecimento, as coisas se manifestam através, naturalmente, da timidez, da fuga, da ausência de contatos, da incapacidade de se expressar com mais segurança, com mais afirmação, coisas da própria formação de personalidade. E depois, quando vai para a intimidade, o exercício primário que seria antes ou no passado com as prostitutas, se transforma hoje no exercício comum entre as garotas e os garotos, que a sexualidade ficou muito liberada e liberal. Não é? Então, com isso, algumas coisas são desenvolvidas na adolescência e por aí afora. Só que quando vai para a construção de uma relação estável, isso se manifesta como naturalmente uma prática natural de acordos de dois personagens que curtem aquilo, onde um tem prazer, o outro não tem muito prazer, mas também tem outras coisas e tudo mais. Existe, eu chamo de acordos perversos. Não uma perversão como uma coisa caracterizada por uma maldade, mas uma perversão no sentido de quebrar a ordem das coisas, que é o famoso papai e mamãe. Não é? Então vamos brincar, também não tem que pular de um guarda-roupa. Eu tinha aquelas piadas engraçadas que dizia, né, que sofria mais do que acontecia. Mas veja bem, a coisa caminha com um acordo. Um acordo onde você passa a conhecer o outro e sabe que ele gosta de coisas, mas isso é segredo entre dois. Não se revela, não se conta para os outros, a menos que isso chegue ao nível de uma violência e de uma forma, digamos, perigosa para um ou para outro. Eu penso que nós devemos nomear algumas possibilidades para ficar bastante claro ao telespectador sobre o que nós estamos falando, inclusive porque eu acredito que o programa tem essa função pedagógica, didática, né, ao trazer esses temas. Então, por exemplo, nós demos o exemplo do jantar romântico. Sim. As pessoas podem fantasiar em servir, né, ao parceiro, né, e surpreender o parceiro, você diz. Sim. Dar ao parceiro uma imagem positiva sobre si. Né? Sim. Mas fazer uma viagem, também planejar, sonhar, fantasiar, conhecer a Torre Eiffel, né? É uma forma de você presentear o outro, dizer, olha como eu sou legal. Isso. Também é uma possibilidade de fantasia, né? Mas quando a gente fala no campo sexual, as fantasias mais comuns, né? E aí as cidades estão cheias de lojas, as famosas, né? Os famosos sex shops, em que roupa disso, roupa daquilo, um determinado instrumento, ferramentas, né, para agregar a prática sexual, e a pessoa pode fantasiar que quer usar uma corrente, uma algema, uma vela, né, um uniforme. Sem dúvida. Compartilhar o parceiro, que também é um tipo de fantasia relativamente comum. O homem que gosta de ver a mulher, a própria esposa com outro homem, ou a mulher que
deseja, né, dar ao seu marido a experiência de dividi-lo com uma prostituta, por exemplo, é comum também. Sim, também. Então, são possibilidades. Sim. Né? E o uso da violência em si. Né? O sentir prazer no sofrimento, né? O famoso masoquismo, né? Claro, O sadomasoquismo, melhor dizendo. Então, será que as pessoas estão discutindo e conversando entre si, no seio dessa intimidade, sobre os seus desejos, como eu imagino que deveriam discutir para darem vazão a esses anseios e produzir saúde no relacionamento? Bom, vamos pensar que hoje as relações não têm nenhuma estabilidade, nem é um casamento, nem uma união para sempre. Né? As coisas que acontecem dependem também da intimidade ou da própria vida sexual. Existem outras necessidades, outras carências e outros prejuízos, vamos pensar. Então esse diálogo vai ficando cada vez menos efetuado e o encontro acontece como se fosse naturalmente uma mera repetição. Hoje é dia de transar, hoje é dia de eu fazer isso, hoje é dia de eu dar uma, hoje é dia do meu marido me procurar, hoje é dia de eu isso e aquilo. Então com isso, essa desordem cria naturalmente dentro da relação uma força de hábito, onde tudo acontece sem muita graça. Quando se falava que o 7 years itch, que é o comichão dos 7 anos, era uma coisa que acontecia em todo casamento, vamos pensar que acontece a seguinte coisa, depois de 7 anos repetindo a mesma coisa, não é que fica sem graça, mas fica pensando que não tem mais nada na vida e há um desencanto, um desinvestimento no próprio ser amado, no próprio investimento amoroso. Então, nesse sentido, é preciso naturalmente fazer algum exercício fora disso, que seria naturalmente, não a ruptura de valores, mas uma forma de criar alegrias, diversões, brincadeiras, coisas mais lúdicas, dentro naturalmente de situações que melhorem a liberdade que o sujeito tem de falar, eu não gostei muito disso, mas eu gostaria que fosse mais isso. E cada um vai se apresentando e revelando o que gosta e o que não gosta, como um diálogo, como você colocou ainda há pouco, né? Mas também com uma curiosidade sobre aquilo que ele nunca viu nem nunca experimentou. E respeitando a condição humana de ser um ser de curiosidade. De curiosidade, né? exatamente. E de usina de desejos. Usina de desejos, exatamente. Porque, inclusive, Jorge, é muito interessante nós pensarmos que quando duas pessoas se conhecem, né, e se apaixonam uma pela outra, há algo de misterioso movendo esse processo de apaixonar-se. Né? Há algo de desejo de descobrir o que o outro faz, o que o outro pensa, como o outro se comporta, e de descobrir o cheiro do outro, o gosto do outro. A química da relação. A química, né? da relação. Essa relação. E aí, quando entra no dia a dia, e o cotidiano às vezes massacra, né? Tira, né? Tira a magia. As fantasias podem vir como uma forma de recriar essa possibilidade. Como abrir uma janela e entrar um ar novo. Exatamente. E não precisa ser essas fantasias, por exemplo, eu citei algumas porque são as que a gente lê, a gente estuda, a gente vê, nos consultórios aparecem, as pessoas colocam, sim. Mas, por exemplo, a fantasia de viver algo ousado, algo arriscado, né? Viver uma situação de extrema intimidade no local público, por exemplo. Exatamente. Quer dizer, ou perto de alguém escondido. Uma coisa exibicionista do tipo, olha como eu sou corajoso de transar com liberdade no meio de todo mundo. Quer dizer, isso para muitas pessoas pode soar como uma transgressão, uma ruptura com valores estabelecidos da cultura ou da sociedade. Mas isso também acontece em lugares comuns, públicos, onde todo mundo está curtindo alguma coisa de intimidade. Então a pessoa avança o sinal para se libertar dizendo, pelo menos aqui todo mundo está fazendo e eu fiz um pouco mais, por quê? Porque é isso que eu quero, essa é a minha fantasia. E quando isso acontece, o que acaba possibilitando ao casal? A redescoberta. Exatamente. A possibilidade de ousarmos cada vez mais para descobrirmos quanto ainda temos para curtir. E essa redescoberta, Jorge, me fala sobre isso. Ela vem com uma pitada de rejuvenescimento. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, você recria a possibilidade de sempre ser capaz de ter prazer dando prazer. E esse prazer é construído em cima das distonias e das sintonias, sobretudo. Né? Porque quando você se revela e o outro permite, ele também se revela, dizendo, eu topo. Desde que, ele começa a botar as restrições, mas se não acontece, não fica só naquilo, eu quero mais, quero outro, quero outro, quero outro. Então, existe uma multiplicidade de novas opções na vida íntima, na vida sexual e no entendimento do casal. E na descoberta e redescoberta de si e do outro, né? Exatamente. Porque existe até um ditado que fala que a gente só conhece uma pessoa
quando lambemos 1 quilo de sal com Sim. ela, né? Quando passamos todas as dificuldades e chegamos Claro, ao fundo claro. do poço de uma situação complicada. Mas também, se nós nos permitirmos a experiência do prazer ou dos prazeres, talvez a gente descubra um outro que nós não conhecíamos. Exatamente. Né? Este que está comigo como marido há décadas, ou há anos, ou até mesmo meses, ou esta que está comigo, será que eu o conheço mesmo? Exatamente. Profundamente e verdadeiramente? Quais fantasias ele tem guardado dentro do corpo, dentro da mente, dentro do coração? E que estão ali esperando alguém abrir o alçapão para ela sair como uma forma de vida, uma força de vida, uma forma de vida e de vitalidade. Exatamente. Mais do que vida, vitalidade. Concordo, eu acho que realmente esse julgamento existe sim. E quando isso acontece, ou naturalmente foi muito agradável e vai se discutir, ou não vai se discutir, mas vai deixar acontecer, para que isso se mantenha como mais uma possibilidade da relação caminhar legal. Agora, qual é a rede de segurança? Eu acho que nós já falamos sobre isso. Qual é a rede de segurança? Qual é o limite? O limite é dado pela intimidade e cumplicidade do diálogo. Sem dúvida. Né? É. Porque quem nunca dialogou, de repente surgiu com uma fantasia também. Fica difícil. E outra coisa também, né? Tentar perceber que as coisas só realmente tornam muito complicadas quando passa para uma violência física, onde naturalmente um ou outro está sujeito a isso sem direito a dizer não. Que a questão do sim e do não, que a gênese da comunicação humana, precisa acontecer nessas coisas também. Porque para nenhum começar a sentir que nunca mais eu quero, nunca mais eu faço, nunca mais eu saio. Mas fica uma coisa que é ruim, a mágoa. Né? Não me considerou a ponto de ver que não estava bem. Ele queria resolver a coisa dele, é um egoísta, é um isso, um aquilo e tudo mais. Então, sempre existem acordos dentro da relação do homem e da mulher. Quando isso acontece, muita coisa pode progredir. Quando isso não acontece, ou ele vai naturalmente resolver isso fora de casa ou fora da relação, ou ela vai também encontrar num outro parceiro a complementaridade que faltou dentro da relação que ela tinha. No Fale Mais Sobre Isso, falando sobre fantasias e, em especial, sobre fantasias sexuais. As pessoas, todo ser humano tem, né, a capacidade, a habilidade e a necessidade de fantasiar. Ir além da realidade e pensar, se eu pudesse, como eu quero isso, como eu quero aquilo. E às vezes isso é um bom tempero para um relacionamento, mas às vezes pode ser um veneno também, se não tiver cumplicidade, intimidade, diálogo, né? O Jorge está aqui conosco para falar sobre isso, ele é psicólogo, está nos ajudando a pensar a respeito. Falamos do diálogo, né? A importância da construção íntima entre o casal. Intimidade não é só poder tocar, intimidade é se abrir ao diálogo, à conversa. Exatamente, a liberdade no casamento, né? está em se revelar que não é simplesmente aquela pessoa sonhada princesinha de um castelo proibido, que é uma pessoa que experimenta as divergências da vida e teve fantasias e teve isso e teve aquilo, e que não foi capaz de desfrutar disso pela repressão, pela criação, pela educação, mas de repente ela tem nesse parceiro que também tem essas coisas, uma liberdade para esse exercício de recuperar o desejo que não se perdeu, ficou reprimido. Ficou reprimido ou ficou mecanizado. Mecanizado, né? Em cima daquela história, o homem manda, a mulher obedece, que era muito comum antigamente, né? A mulher nem sequer questionava por que sim ou por que não. Ela obedecia, silenciava e sofria. Ou se não presa à jaula do cotidiano. Do cotidiano, né? também. Porque o cotidiano ele pode realmente desbotar, Sim. né? Muito da vitalidade do ser humano. E aí vem o tempero da fantasia, da capacidade de sonhar, de imaginar, né? E de desejar e de falar um com o outro. E é importante falar. Agora, estávamos falando, Jorge, sobre a possibilidade do não. Da pessoa, às vezes, fala para o cônjuge ou para parceiro que tem um desejo, cria coragem, né? Exatamente. Para falar sobre isso, investe, mas aí houve um não. Como lidar com isso, na sua opinião? Bom, na medida que existe o não radical, se isso houver como insistência de um dos parceiros, isso vai acabar em conflito ou em separação. Não é? Agora, se houver naturalmente uma forma de lidar com isso, no sentido de que eu não preciso de comer de tudo que eu gosto aqui, se não existe essa pessoa que me prepara essa ceia, eu tenho que perceber que talvez eu não precise tanto disso. Eu acho que a minha cabeça está pedindo mais do que naturalmente eu preciso para me satisfazer. Então, não é renunciar, é se aquietar percebendo que isso pode ser bom e quando foi bom era bom. Hoje já não faz tanta falta.
Eu não preciso me manter naturalmente sempre perseguindo as coisas do passado para me sentir forte, poderoso e o tesão da vida de alguém. Eu posso ser naturalmente uma pessoa legal, um grande amante, sem que isso se torne naturalmente uma coisa obsessiva e compulsiva a ponto de transformar a relação numa relação patológica. Ou de inviabilizar a relação. De inviabilizar, né, a própria relação. Só que aí nós, como psicólogos, eu acho que vale a pena deixarmos bastante claro que tudo isso, o fantasiar, não é necessariamente uma produção do consciente, que a pessoa conscientemente inventa do nada algo. Obedece a leis, a processos, sim, né? Tudo isso. Obedece a estruturas que vêm do profundo, do âmago, do inconsciente do ser, sobre o qual muitas vezes ele não tem um controle. Sem dúvida. Né? E que talvez é até instinto, né? Do instinto, ou se não de vivências, experiências, de traumas, de carências. Exato. E que por meio da fantasia é uma tentativa de solução. Sim. Eu acredito que o acolhimento dentro do casal não significa realizar a fantasia, mas entender que o ser humano produz isso. E se é um casal, é para compartilhar, no mínimo, diálogo. Na medida que você também percebe, né, que com tudo tão liberado, a gente, em princípio, se horroriza. E depois, se isso realmente se repete com tanta frequência, a gente acostuma pensar que isso, não digo banalizar a violência e essas coisas todas, mas isso faz parte da conduta humana. Eu não vou fazer isso, mas tem quem faz. Eu não vou me importar porque eu não sou a pessoa que regula aquilo que está dentro do sujeito. Né? E na medida que há naturalmente uma contravenção ou uma coisa, existem outros fatores que realmente premiam ou castigam. E aí fica naturalmente uma coisa de dois ou de um que precisa ser resolvida a nível naturalmente da ordem e não da desordem. E levar em consideração sempre as consequências. Sem dúvida. Saber avaliar, né? Exatamente, porque quem né? pede tem que estar seguro também do que virá a ser. É do devir mesmo. Do que virá a ser da execução. À medida que existe o não, quer dizer, a própria superação desse não, por parte do teimoso, do desejante, né, é para perceber que na realidade ele tem que lidar com os limites ou então desistir desse limite e procurar outro tipo de parceria. Sim. Não é? Há muitas separações que estão ligadas a isso. O problema sexual, eles só dizem isso. Mas você vai ver, não é o problema sexual em si, são as distonias sexuais da relação que com o tempo ela deixou de ser interessante, ou ser importante, ou ser desejáveis. E antes que vire um processo assim bastante prejudicial ou que machuque, estamos aí, não é, Jorge? Claro. O psicólogo, enquanto esse é o nosso papel, né? Devolver para o sujeito a confiança de que aquelas coisas que estão na vida dele, construídas ou destruídas, podem ser refeitas e bem aproveitadas. Sobre outra ordem, é claro. Procurar a ajuda de um profissional, como o Jorge, por exemplo, psicólogo, é investir em si, é investir na relação e é investir na saúde, tanto do indivíduo quanto do casal. Sem dúvida, sem dúvida. Procurando entender de onde vem essa fantasia, por que eu tenho essa fantasia, qual que é a origem psíquica né, dessa fantasia. E quando aconteceu, o que é que eu senti, o que é que foi legal, o que é que não foi legal e por que agora eu penso que o não legal é que vale. Porque o ilegal vale, porque o que não está legal, não está legal mesmo, não tem como. Então, tentar naturalmente sempre entrar em sintonia com aquilo que é desejo e que aquilo que não é não desejo, aquilo que é lei e direito e aquilo que é uma forma de violência e transgressão. Isso serve ao indivíduo desejante. Sim. Ao outro, que é o objeto do desejo, que às vezes não consegue ser. Que também pode ser desejante, né? Que é desejante, porque com certeza ele tem outras fantasias, às vezes elas não conhecidas. Exato. Né? E às vezes ele não consegue lidar com isso. A ajuda do profissional, o psicólogo, pode ser bastante útil. E também, não só enquanto indivíduos separados, mas enquanto casal. Porque o casal pode procurar o psicólogo. Pode ser, exatamente. Né? E levar isso para a discussão. Existe naturalmente as terapias de ordem sexual para beneficiar o casal. Porque quando vai dois, eles querem resolver. Quando vai um, depois vai o outro, há sempre um por inadequação, por insegurança, por timidez, incapaz de se revelar, mas isso com o tempo é superado. Porque o psicólogo não é o juiz é o próprio sujeito. E é isso que o pessoal, quando vem ao consultório psicólogo, acaba entendendo, né? Sim. Que o bom psicólogo ele não vai dizer se deve, se não deve. Você tem que fazer isso porque senão vai perder o marido. Não. Né? Ou você faça assim que vai dar certo. Faça assim que vai dar certo. Ou você não está fazendo isso porque você está cheio de valores preconceituosos ou valores. Não é esse o papel do psicólogo.
mas é convidar a pessoa a entender o que está acontecendo consigo. E antes de mais nada, perguntar para esse cara que vai lá ou essa senhora, qual é o seu desejo? Eu tenho que conhecer você a partir de você. Agora, se está incluído outros ou, não, ou isso ou aquilo, isso com o tempo do processo terapêutico vai se compreendendo e vai se superando. Vai clareando. Vai né? clareando. Porque de repente a pessoa acaba descobrindo que a fantasia foi uma elaboração para compensar algo mal resolvido dentro de si. Mas se resolve essa questão, talvez a fantasia se desfaz. Exatamente, ela deixa de Né? ser uma coisa mal vista. Né? Isso. Ou angustiante, né? Ou condicionante para o relacionamento. Sem dúvida. Jorge, eu agradeço a sua participação. Estamos aí, né? Sempre que possível a gente vai também trocar ideias. Não, né? você sempre vem e traz muita claridade para as pessoas, eu tenho certeza, eu recebo e-mails das pessoas agradecendo e achando super legal terem essa visão, né? Que falta às pessoas justamente essa educação. Né? Eu penso que é um processo pedagógico de ajudar as pessoas a pensarem sobre as suas condições, especialmente quando envolve a temática da sexualidade. Obrigado, Jorge. Obrigado a vocês. Convidado. Na medida que estejamos possíveis e passíveis de dar esse tipo de colaboração, vamos fazer. Agradeço também a sua audiência. Gostou do programa? Vai lá no site canaldagente.com.br, compartilha, vai no Facebook do Canal da Gente, compartilha, ajuda mais pessoas a entrar em contato com essas discussões. Agradeço também ao Center Dr. Manuel Crosari, onde você encontra geriatra, onde você encontra psicólogos, onde você encontra psiquiatra, médicos do esporte, endocrinologista. Vem cá, aqui você vai ser muito bem tratado. Obrigado e até o Fale Mais Sobre Isso da semana que vem.